Hi there! Vamos agora para a correção do nosso simulado ESA. Read the cartoon, then answer question 1. Leia a tirinha e responda a questão 1. The word plug is a or an. Então a palavra plug é uma preposition, um adjective, a verb, a noun or an adverb. So let's see. Plug here, right? Here. Is it a preposition? É uma preposição? No, right? Adjective. Bom, para ser um adjective, ou essa palavra apareceria depois de um verbo de ligação. Temos um verbo de ligação aqui, antes dela? No, right? Ou ela estaria qualificando um substantivo que vem logo depois. O que aparece depois de plug é um substantivo? No, this is a verb, é um verbo, right? Então não é um adjetivo. Is it a verb? É um verbo? Não. Por que não é um verbo? Porque antes eu tenho o meu artigo definido. Artigo definido não antecede verbo na língua inglesa. Is it a noun? É um noun? Yes, é um noun. Por que não é um advérbio? Não está modificando um verbo ali naquela situação, right? The plug significa a tomada. A tomada. E essa sentence diz o seguinte: It could be an expensive repair. Pode ser um conserto caro. Or it could just be the plug is out. Ou pode ser somente que a tomada esteja desligada. E é exatamente isso que acontece. Olha só, a tomada aqui está desligada, right? Então, the plug, a tomada. Geralmente, nesse tipo de questão, a gente fica na dúvida. Será que isso aqui é um verbo? Será que é um substantivo? E o que te ajuda a diferenciar? Aqui, o artigo definido, ele não aparece antes de verbo, ele aparece antes de substantivo, ok? Let's go to number 2. The plural form of the underlined word in the sentence. The scientist wrote down his formula. Então, eu quero o plural de fórmula. Essa é uma palavra de origem latina, que tem duas possibilidades de plural. Uma delas é formulas, plural regular, acrescento S, né, o tipo de plural mais famoso da língua inglesa, ou formulae, né, eu acrescento ali o E, palavra de origem latina terminada em A, eu acrescento o E, vira formulae. Então aqui eu só tenho a possibilidade da letra A, right? Porque a letra B colocou um S aqui. Se não tivesse esse S, poderia até ser a letra B. Todas as outras alternativas estão incorretas. Questão de pura regrinha mesmo, ok? Number 3. Complete the sentences. Use very little or very few. Very little nós vamos usar com uncountable nouns. And very few nós vamos usar com countable nouns. Para resolver questão de quantificadores, você deve ficar atento ao tipo de substantivo que aparece logo depois da lacuna, porque esse quantificador aqui, ele vai ser usado em relação a esse substantivo. Então, você precisa observar se é contável ou incontável. Essa questão é bem tranquila, porque nós já sabemos que é pequena a quantidade, então você não tem nem que se preocupar com o contexto. Very little significa muito pouco, muito pouca. Very few, pouquíssimos, pouquíssimas. I drink tanana tea. I prefer coffee. So, I drink very little tea. Eu bebo muito pouco chá. Eu prefiro café. Very little porque tea é incontável. Tudo que é líquido é incontável. The town is very quiet at night. Very few people go out. Pouquíssimas pessoas saem. Então, a cidade é muito quieta à noite. Pouquíssimas pessoas saem. People é contável. Então, eu uso very few. The weather here is very dry in summer. There is very little rain. O tempo aqui é muito seco no verão. Há pouca chuva. A teacher fez a leitura aqui dessas duas sentences, mas na verdade você poderia vir direto aqui para a parte da lacuna mesmo, right? Então, number 3, a nossa resposta correta é a letter B, questão bem tranquilinha de contáveis e incontáveis, de quantificadores, right? Number
Therefore, the sentence I stayed at the house of my sister is the same as. Aqui uma questão de genitivo. I stay at the house of my sister. Então, a casa da minha irmã. Como é que nós reescrevemos isso aqui usando o genitivo? My sister's house. Quando nós temos esse possessivo formado com of, a fórmula é o seguinte: elemento possuído mais a preposição of mais possuidor. Essa aqui é a fórmula que nós usamos para indicar posse com a preposição of. Fica bem ao pé da letra, a casa da minha irmã. Quando eu uso o genitivo, é o contrário. Eu uso possuidor primeiro, depois eu uso o apóstrofo S ou S, dependendo da regra, mais elemento possuído. E aqui eu faço a leitura de trás para frente, right? Esse apóstrofo S é que vai ter o significado de do, da, de, casa da minha irmã. E tem um detalhezinho muito importante aqui. Esse aqui é o possessivo, certo? Esse apóstrofo S é que me indica posse. Então, antes dele, eu não posso usar o meu artigo the. Não posso, porque tem uma regra que me fala que não usamos artigo definido antes de possessivo. Então, aqui eu posso usar, porque olha, o the house, esse aqui é o elemento possuído, né? Aqui eu posso usar, mas aqui eu já estou indicando posse, já é o possessivo, olha só. Então, não podemos usar. Por isso que a letra E está errada. Talvez você tenha marcado a letra E, né? Aí na dúvida, e aí, tá super parecida com a letra B, a única diferença é que aqui aparece o artigo. Aí você olha aqui em cima tem um artigo, porque tá ok, mas aqui embaixo nós não podemos usar. Então, a resposta correta é a letra B. I stayed at my sister's house. Eu fiquei na casa da minha irmã. Number 5. Read the cartoon and answer question 5. Então, aqui é uma questão de referência pronominal. In the sentence, they'll let you take it home. The object pronoun it refers to. Primeira coisa que você deve pensar na hora da prova. Se é it, ele vai se referir a algo que está no singular. Então, na hora da prova, você já pode tentar começar por alguma eliminação. Nas alternativas, tem alguma alternativa no plural? Não. Então, a gente não vai poder eliminar, né? Realmente tem que analisar tudo. E essa sentence está aqui no segundo quadrinho. Let's see. If you ever want to borrow a book, all you have to do is go in there and tell them which one you want, and they'll let you take it home. Take it home. Levar ele para casa. Aí você pensa, eles vão te deixar levar ele para casa. The boy, the book, the library, the girl, the building. O garoto, o livro, a biblioteca, a garota ou o prédio. O que você vai ter permissão para levar para casa? Let's see. Talvez seja necessário ler o primeiro quadrinho aqui também para entender a situação. Então, ela está dizendo o seguinte. See that building there? Você vê aquele prédio lá? That's the library. Aquela é a biblioteca. Falso cognato, não é livraria, é biblioteca. E ela continua. Se você quiser pegar um livro emprestado, tudo que você tem que fazer é ir lá e dizer a eles qual você quer e eles irão deixar você levá-lo para casa. Então, se você vai lá, fala qual você quer na biblioteca e eles deixaram você levá-lo para casa, eles deixaram você levar o que para casa? O livro. Então, a minha resposta aqui é a letter B. E aí, só continuando a historinha, porque é bem divertido, ele disse free, de graça? E ela responde absolutely free, completamente de graça. Aí ele fica todo pensativo. Sort of makes you wonder what they're up to. Meio que faz você pensar que eles estão aprontando. To be up to pode ter esse significado de estar aprontando, né? Tipo, poxa, você vai lá, você escolhe o livro que você quer, eles deixam você levar ele para casa de graça. Meio que você pensa o que eles estão aprontando, ok? Number 6. In this sentence, I came across some old notebooks.
A synonym for came across is... Came across é um verbo frasal que significa encontrar por acaso, se deparar com. Então, I came across some old notebooks. Eu encontrei alguns velhos cadernos. So, is a synonym for found. Found é o passado de find. Find, encontrar, found, encontrei. Então, I found some old notebooks. Eu encontrei alguns livros velhos. Checked, chequei. Bought, comprei. Aí só escrevendo aqui o infinitivo. O infinitivo de checked é check. O infinitivo de bought, comprei, é buy. Lost é lose e borrowed, peguei emprestado, é borrow, pegar emprestado. Come across é aqui só, colocando o infinitivo também. Came across é passado, o infinitivo é come across, ok? Então, come across é o mesmo que find. Came across é o mesmo que found, eu encontrei, ok? Phrasal verb. Number 7, choose the best alternative to fill in the blank. He, his keys, since you left. Então, essa é uma questão de tempos verbais. Quando nós temos tempos verbais, o que é importantíssimo você localizar ali? Uma expressão que seja típica de determinado tempo verbal, right? E aqui nós temos o since. Since é típico de qual tempo verbal? Present perfect, right? Então, aqui, qual das alternativas que nós temos present perfect? Na letra D e na letra E. Hasn't found ou hasn't founded? A minha resposta correta é a letra D. He hasn't found, que significa ele não encontrou as chaves dele desde que você saiu. He hasn't found. Por que eu não posso usar founded? Olha a diferença. Find significa encontrar, infinitivo. Found, encontrou. Now, found também pode ser fundar. Esse é um verbo, ele pode ser um verbo no infinitivo. E founded é o passado de fundar, fundou. Então, ele não fundou as chaves dele desde que você saiu? Não, ele não encontrou. He hasn't found his keys since you left, ok? Então, só recordando aqui um pouquinho do presente perfeito, quando eu digo he hasn't found his keys, significa que essa ação ainda influencia o presente. Desde que você saiu, ele não encontrou as chaves. Ele ainda não encontrou, ainda não resolveu essa situação, ainda influencia no presente. Number 8. Read the cartoon and answer question 8. Então, primeira coisa que a gente faz, nós temos o cartoon, vamos ver o que está sendo pedido. De acordo com esse cartoon, penguins are sort of responsible for... Então, os pinguins, eles são meio responsáveis por... Letra A, air pollution, poluição do ar. Letra B, icy cold winds, ventos gelados. High birth rates, eles são responsáveis por altas taxas de natalidade. Global warming, aquecimento global. Glacial temperatures, temperaturas glaciais. Então, de acordo com essa tirinha, eles são responsáveis pelo quê? E aí nós temos aqui um coraçãozinho, um pinguim falando com o outro, o seguinte. Oh, Shirley, I am so hot for you. My heart is on fire and I'm burning with desire. Oh, Shirley, I am so hot for you. Eu estou tão apaixonado por você. E aqui ele usa a palavra hot. Ao pé da letra é quente. Like, estou fervendo de amores por você. Estou apaixonado por você. Em inglês é usada essa expressão I'm hot for you. Estou apaixonado por você. My heart is on fire. Meu coração está pegando fogo. And I'm burning with desire. E eu estou queimando de desejo. Então aqui nós temos essas palavras de hot, quente, fire, fogo, burning, queimando. E aí embaixo, the real reason the ice caps are melting. Então, a razão verdadeira pela qual o gelo está derretendo. Então, de acordo com essa tirinha,
Os pinguins, eles de certa forma, eles são responsáveis pelo quê? Pelo aquecimento global, né? O derretimento das geleiras, porque ele tá quente, fogo, queimando. Então, de certa forma, eles são os responsáveis por isso, de acordo com a tirinha, ok? Numbers 9 and 10. Read the text and answer questions 9 and 10. Então, aqui nós temos o texto para essas questões. New law targets fast food toys. Nova lei visa brinquedos de fast food. Então, nós temos o texto e a número 9. De acordo com o relatório do McDonald's, os pais americanos... E aí, a nossa resposta, olha só. Nós temos aqui McDonald's e parents. Lembrando que é super importante nós fazermos a busca de palavras-chave, right? Nós temos o seguinte, o gigante do hambúrguer McDonald's enviou executivos seniors para a cidade para se opor à medida. Qual medida? Essa measure? Essa medida da nova lei que quer banir os brinquedos no fast food. Em um pronunciamento, a empresa disse: os pais nos disseram que é direito e responsabilidade deles e não do governo de tomar suas próprias decisões e escolher o que é correto para as crianças deles. Então foi isso aqui que os pais disseram. Por quê? Nesse texto, o governo não queria permitir que essas empresas colocassem ali os brinquedos para as crianças nesse tipo de alimento, porque é um alimento que não é saudável. Então, isso estaria induzindo mais o consumo de alimentos não saudáveis entre as crianças. Mas a McDonald's fez uma pesquisa com os pais e eles disseram que eles acham que é direito e responsabilidade deles decidir se os filhos irão comer aquilo, se irão consumir aquilo ou não, que isso não cabe ao governo. Então, letra A. Os pais americanos are against the government's decision. Eles são contra a decisão do governo? Sim, eles não querem que isso seja proibido, eles querem ser os responsáveis pela escolha. Letra B. Intend not to buy the Happy Meal anymore. Eles não pretendem comprar um McLanche feliz, né? Mas não é isso. Lembrando que intend significa pretender, né? Intend, pretender. Falso cognato. Eles pretendem não comprar mais? No. C. Have widely accepted the government's recommendations. Amplamente, esse widely, amplamente. Então, eles amplamente aceitaram as recomendações do governo? Não. Eles é que querem ser os responsáveis. D. Have agreed to buy the Happy Meal only if it comes without the toy. Concordaram em comprar o McLanche feliz somente se vier sem o brinquedo? No. E intend to sue fast food companies if they sell unhealthy meals. Pretendem processar, sue é processar, empresas de fast food se eles não venderem se eles venderem alimentos que não são saudáveis. Healthy. Look, healthy significa saudável. E unhealthy é o oposto, alimentos que não são saudáveis. Então, eles não pretendem processar. O que eles querem é liberdade de escolha. Eles não querem que o governo faça isso por eles. Number 10. Considering the new law about fast food advertising. Então, considerando a nova lei sobre a propaganda de fast food, the text says that McDonald's, Burger King and other food companies intend to... O texto diz que McDonald's, Burger King e outras empresas de alimentos pretendem, letra A, follow it, ou seja, segui-la. Follow significa seguir, ok? Follow, seguir. Então, seguir essa nova lei. Enforce it. Enforce significa reforçar. Então, reforçar a nova lei. Respect it, esse é cognato, respeitar. Disobey. Disobey significa desobedecer, é um pouco parecido com o português também. And consider it, considerá-la. Reparem, quando eu digo seguir, respeitar, reforçar, considerar, isso aqui tudo não é positivo? Se a gente for analisar, olha,
Seguir a lei é uma coisa positiva, reforçar a lei é positivo, respeitar é positivo, considerar é positivo. Qual que é o único que se difere desse grupo? Desobedecer. Esse é o único negativo em relação ao cumprimento dessa lei. Olha só, isso aqui pode ser uma dica muito boa para você resolver questões de interpretação, tá? É sempre muito importante você dar uma olhadinha no texto também, mas esse processo aqui já pode ser algo que te ajuda a resolver uma questão. Então vamos ver, tá bem aqui no trechinho final do texto, onde nós temos que McDonald's, Burger King e 15 outras companhias, empresas aí de alimentos assinaram, eles signed up to self-regulate, para autorregular. Como eles fazem a propaganda, how they advertise, como eles fazem a propaganda para os mais novos. Então, eles não querem seguir a recomendação do governo, eles pretendem desobedecer, eles pretendem criar as leis, eles pretendem decidir como eles farão. Então, a nossa resposta correta é a letter D, ok? Chegamos ao final da correção do nosso simulado, espero que você tenha mandado bem, espero que você tenha praticado bastante, aprendido palavras novas. Sempre importante lembrar que anote as questões que você errou, se você errou alguma questão, se você ficou na dúvida, depois da resolução conseguiu entender como funciona, ou mesmo que você não tenha errado determinada questão, mas pensou, poxa, eu podia ter resolvido isso aqui de uma forma mais rápida. Anota no seu caderninho de bizus, anota no seu caderninho de erros, essa resolução, essa dica que a teacher te passou, para você não errar mais ou para você otimizar o seu tempo da próxima vez, combinado? Thank you very much, nos vemos na próxima correção. See ya!